Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Mais uma segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. É o último dia de fevereiro deste ano, né? Não é isso? Eu sempre fico na dúvida, porque tem fevereiro que é 28, tem fevereiro que é 29, e eu fico nessa dúvida. Mas eu tô aqui olhando aqui no calendário, esse ano é 28. Ok. Como você viu aí no título, esse podcast está completando um ano, não hoje. Não, o podcast não completou hoje, dia 28. Completou um ano no dia 24 de fevereiro. Ok? Mas o episódio comemorativo é hoje. Por quê? Porque o dia dos episódios desse podcast é na segunda-feira. Então, eu poderia ter gravado um episódio para ser publicado no dia 24, que é o dia que tá fazendo um ano. Poderia. Mas eu quis. Não. Por quê? Porque tá cansado, né? Tá cansado do trabalho, cara. Então, se eu tivesse alguém para editar esse negócio aqui e publicar e postar, né? Talvez eu até gravasse mais episódios por semana. Tá entendendo? Mas é isso aí. Eu que tenho que botar a mão na massa e não dá tempo pra fazer vários episódios na semana só. Então é só segunda-feira. Então eu poderia ter comemorado na segunda passada, dias antes do dia 24, poderia, mas eu acho estranho comemorar antes do que depois. Não sei porquê, mas eu acho que faz mais sentido comemorar depois do que antes. Se bem que eu não tô comemorando, tá entendendo? Não é, que felicidade, tô completando um ano desse podcast. Tá entendendo? Não é, eu tô feliz. Ai, meu Deus. Ai. Então faz um ano que eu tô com esse podcast. Faz um ano que eu gravo podcast? Não. Vai fazer quase 2 anos. Mas esse podcast específico fez um ano agora. Ok? Eu tenho mais outros 2 podcasts. Os outros 2 são bons? Não, mas são melhores do que esse aqui. Tá entendendo? Mas o engraçado é que eu acho esse o pior dos podcasts que eu tenho. E ele é o que tem mais episódios. Tá entendendo? Por quê? Porque esse podcast aqui, ele não tem roteiro. Então, se não tem roteiro, então eu para produzir ele eu trabalho menos. Tá entendendo? Eu preciso raciocinar menos do que nos outros podcasts. Ok? Se bem que o Distorcendo Ideias, de uns episódios pra cá, a gente tá nesse formato de fazer podcast sem roteiro. Eu não sei se fazer uma coisa sem roteiro é bom ou ruim. Não sei. Pra mim, que eu tô produzindo, eu acho que é bom. Porque eu tenho menos trabalho. Tá entendendo? Aí é o que eu tava dizendo antes. Se eu tivesse uma pessoa pra editar esse negócio aqui e publicar, eu ia fazer o roteiro mais descansado, ok?
Só pra gravar, ou mesmo fazer o roteiro. Mas eu tenho que gravar, eu tenho que fazer roteiro, gravar, editar e publicar. Então eu fui eliminando algumas partes desse processo para me ter menos trabalho. Então é isso. Eu tô comemorando aqui 1 ano desse podcast. Uhul! Que alegria! E você quer me alegrar? Manda um pix aí como presente. Eu tenho que... Eu esfreguei aqui eu tenho essa mania de esfregar como é que chama esse negócio? Uma esponja que coloca no microfone. Enfim, eu perdi o raciocínio. Sim, eu tenho a mania de ficar esfregando ele. Eu não sei se pega barulho. Provavelmente sim. Sim, esse podcast, para quem ouve no YouTube, ele está presente em algumas plataformas de podcast, tipo Spotify, Anchor, Google Podcast. Tem outros aí que eu não sei, alguns eu não sei pronunciar e outros eu apenas esqueci mesmo. E por onde eu publico, eu tenho algumas estatísticas, alguns detalhes sobre o meu podcast, tá entendendo? Então eu tenho detalhes do público, de onde é o meu público nessas plataformas. No YouTube eu não sei de onde, quem e de onde a pessoa está ouvindo, mas quem ouve pelo Spotify, Google Podcast e outros também aí de ouvir podcast, eu tenho alguns detalhes do público. Então o meu principal público, principal região do meu público é 48% United States. Tem aqui, né? Pelo menos no aplicativo aqui, onde eu publico, tá mostrando aqui que 48% do meu público ouve do United States. Agora sim, como eu disse, não necessariamente é um americano que me ouve. Pode ser também, né? Mas tem duas hipóteses. Pode ser um brasileiro, pode ser brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou um americano que sabe falar português e ouve podcast para ouvir um português. Pode ser, porque eu sou brasileiro, às vezes eu ouço podcast gringo só pra mim ficar ouvindo o inglês, tá entendendo? Pra ver se eu aprendo a falar inglês ouvindo podcast. Enfim, aí pode ser que também tenha essa lógica de alguém ouvir pra aprender português, né? Só que vai aprender o português com um sotaque nordestês, né? Que eu sou potiguar. Você que me ouve já deve ter percebido, né? O meu sotaque. E sim, em segundo lugar, o meu público com 42%. Brasil. Eu fiquei impressionado que as pessoas que ouvem do Brasil tá em segundo colocado no meu público, 42%. Lembrando que esse público é Spotify, Anchor, Google Podcast e outros também que ouvem podcast. YouTube, não sei, não tenho esses detalhes do público. Em terceiro colocado
meu público é 9% em Germany, Alemanha. Será que tem algum alemão que me ouve? Ou é algum brasileiro que mora na Alemanha? Queria saber. Mas enfim, 9% do meu público, Germany. Legal, muito legal, bom saber que alguém na Alemanha ouve esse podcast toda segunda-feira. Quarto lugar do público, Canadá, 1%. Tem 1%. Só que tem aquele sinal. Quer ver? Que é um V deitado, que é sinal de maior e menor. Só que faz muito tempo que eu fiz meu ensino médio, que eu não estudo matemática. Eu não sei se o sinal aqui é maior ou menor. Eu não sei se é mais do que 1% ou menos que 1%. Não faço a mínima ideia. Então é 1%. 1% é Canadá e o outro que está empatado com o Canadá é Honduras, 1% também. Ok? Então o público é Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Canadá, Honduras. Eu não sei onde fica Honduras. Eu realmente não sei. Não é piada. Aqui é um podcast de meio que de humor. Humor de quinta categoria, que eu sei na minha consciência. Eu sei que eu não sou engraçado. Mas eu faço esse podcast com um pseudo humor porque eu preciso disso. Lembrando que um ano atrás, quando eu fiz esse podcast em fevereiro, publiquei o primeiro episódio em fevereiro de 2021, eu fiz isso aqui como terapia. Tá entendendo? Por causa da ansiedade. Ok? Eu ligo aqui e eu ligo o microfone aqui e começo a falar. Interessante que ao longo desse um ano de podcast eu mudei o formato várias vezes. Teve episódio que não tem trilha de nada. Tem episódio que tem trilha. Tem episódio que tem abertura. Uma trilha fazendo uma abertura. Tem episódio que não tem. Eu já mudei a abertura. Quando eu coloco trilha na abertura, já mudei várias vezes. É assim, é mutável. É de acordo com... Já acabou Lost? Você disse que era maratona? Acabou não, e porque não... Aí quer dizer que você tirou do canal que eu tava assistindo, dizendo que ia assistir Lost. Sim, aí você disse... Aí você terminou de assistir antes de terminar, né? O quê? Acorda cedo? Sim. Só porque... Não. Tá certo. Tem aqui as porcentagens das plataformas mais usadas pelo público desse podcast. 35% tem aqui web browser. Ou seja, 35% do meu público ouve em um navegador não sei se PC ou no celular, tá entendendo? Mas o que eu entendo de web browser é navegador.
Eu sou péssimo em inglês, mas eu acredito que seja isso, né? Aí eu não sei como é que alguém ouve. Então é isso aí. A estatística que diz aqui é da plataforma usada, é 35% web browser. Em segundo colocado, 33% Spotify. Legal. Spotify. Aí 27% Other. Eu não sei se lê assim, Other, mas eu acredito que seja outros. Em Other deve ser outros. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas 27% diz outros. Deve ser as outras plataformas que eu não sei o nome. Ai. E tem aqui 5% Anchor, ou seja, 5% do meu público ouve pelo Anchor. Legal. Agora a idade. A idade do público desse podcast. 88% do público desse podcast é entre 28 e 34 anos. 88% do público é entre 28 a 34 anos. Bom saber. Isso é o primeiro colocado. Em segundo tá 7% entre 18 a 22 anos. Ou seja, já pega um pouco de um público mais jovem, tá entendendo? Mas o principal público aqui que ouve meu podcast é entre 28 a 34 anos. Os caras mais ou menos, as pessoas mais ou menos da minha idade. Agora, empatado com 2%, tem dois públicos. Tem o 2% entre 23 a 27 e 2% também entre 35 a 44 anos de idade. Então, de forma geral, o público é entre 18 anos a 44. Até um público bem extenso. Como é? Não é extenso, não. É extenso. É amplo, que eu quero dizer. É até um pouco amplo em relação à idade. Se bem que a maior parte do público é entre 28 e 34, mas eu consigo pegar um público dos 18 até os 44. Legal. Bom saber. Isso aqui diz aqui fonte Spotify. Então deve ser, eu não sei aqui, mas eu acho que é só os que ouvem no Spotify. Eu não sei. Eu acredito que seja, porque aqui tem dados dados da idade do público. Aí tem fonte Spotify. Deve ser mais especificamente o público que ouve no Spotify. Agora o público que ouve nas outras plataformas, eu não sei se segue esse padrão de idade. E por fim, 94% do público é homem, 5% do público feminino e 1% não especificado. O que seria não especificado? Quando? Eu tô calor aqui e cheio de muriçoca aqui. Eu acho que eu vou terminar. Isso aqui já tá muito longo.
Já chegou nos 20 minutos, tem que terminar. Então, eu já falei demais, eu sempre falo essa mesma frase, eu já falei demais, como se eu tivesse falado demais. Não fez sentido a minha frase, mas eu falei. Então eu fico por aqui. Tchau.